nas difíceis circunstâncias do presente. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito de Deus é que Ele compartilha da sua pessoa conosco. Ele nos dá uma porção daquilo que Ele é. Ele nos dá um meio de fazer e de ser o que não poderíamos por conta própria. E o Senhor age assim porque Ele nos ama. E nos ama o suficiente para nos proteger com sua força, para sermos fortes onde somos fracos. Para isso, Ele quer que esperemos nele, porque quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Olha o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Então, ainda que ao buscar ao Senhor nós estejamos em desespero, a espera nele nos tranquiliza a alma. O salmista disse: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Pesquisas e estudos da neurociência dizem que a esperança está ligada ao cérebro e é essencial para a sobrevivência humana, fazendo uma enorme diferença para uma vida mais saudável. Porém, eu chamo a sua atenção para o fato de que é preciso que a nossa esperança esteja colocada no lugar certo. Não é qualquer esperança que deve nos mover. Não é a esperança em qualquer coisa ou qualquer pessoa que deve ser o combustível para a nossa vida. Baseado nisso, nós podemos dividir as pessoas no mundo em 3 grandes grupos. No primeiro grupo estão aquelas pessoas sem nenhuma esperança. No segundo grupo, pessoas com a esperança errada ou com uma falsa esperança. E no terceiro grupo, as pessoas que depositam a sua esperança no lugar certo, na pessoa certa. Vamos ver o primeiro grupo, pessoas sem nenhuma esperança. Infelizmente, há no mundo muitas pessoas sem nenhuma esperança. E uma vida sem esperança é triste, é apagada, é sem alegria, é tomada por um peso insuportável. Sem esperança, as pessoas paralisam a própria vida. Sem esperança, a vida perde o significado. Estamos pensando, lembrem-se, na esperança bíblica, no esperançar. Amém. Essa tristeza que tomou conta do mundo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo tem tirado a esperança de muitas pessoas. A falta de esperança tem uma origem espiritual. Veja lá Efésios 2, versículo 12. Quem naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, a estranha da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo cita aqui um tempo em que os nossos irmãos da igreja de Éfeso não tinham o que era necessário para a salvação e a felicidade. Eles não tinham o fundamento da esperança e de todas as promessas. Eles não tinham a Cristo. E para aquele que está sem Cristo, infelizmente, não resta nada a não ser a destruição. Vamos ver o segundo grupo de pessoas, pessoas com a esperança errada ou com uma falsa esperança. Sendo um ser espiritual por natureza, o homem desde sempre colocou a sua esperança em alguma coisa ou em alguém. Mas muitas vezes, e talvez na maioria das vezes,
As pessoas têm colocado a sua esperança no lugar errado, na pessoa errada, em coisas erradas. Há muitas pessoas mesmo vivendo uma falsa esperança. Drogas, prazeres pecaminosos, dinheiro, fama, crença em falsos deuses. E quando a criatura se afasta do Criador, toda a esperança se extingue. Em contrapartida, aqueles que perseveram nos fundamentos de uma vida sábia, sustentada pelos princípios do reino dos céus, são guardados pelo Deus da esperança, cujo desejo é que todos se voltem para Ele. Certa vez, Jesus comparou a casa construída sobre areia com a casa construída sobre uma rocha. O que acontece com a casa construída sobre areia na hora em que vem a tempestade, o vendaval? Desaba, cai. Toda casa precisa de um bom alicerce e toda a vida também. Nossa vida é como uma casa. Nós a construímos passo a passo e dedicamos tempo e esforço a essa construção. E na base de tudo aquilo que fazemos estão nossas crenças e nossas convicções. Essas crenças, essas convicções precisam estar alicerçadas sobre alguma coisa. A casa edificada sobre a rocha resiste a todo vento mau, a toda enxurrada de perversidade que invade esta sociedade espiritualmente decadente. As coisas deste mundo são como areia. Elas mudam, elas desaparecem. Pôr a nossa fé nessas coisas é loucura. Riqueza, família, trabalho, amizade, saúde são coisas boas, mas não são um alicerce sólido para a nossa vida. Se construirmos nossa casa sobre essas coisas, elas vão desaparecer, ou elas podem desaparecer de um dia para o outro, e a nossa vida, assim como a casa construída sobre areia, vai desmoronar. E aí, irmãs, eu não sei o que é pior, se é viver sem esperança ou viver com uma esperança errada, falsa. Mas existe o terceiro grupo, são aquelas pessoas com a esperança certa, aquelas pessoas com a esperança verdadeira. Há apenas uma esperança certa, apenas uma esperança verdadeira, apenas uma esperança totalmente confiável. A única e verdadeira esperança é Jesus Cristo. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. É nele que nós devemos alicerçar a nossa casa. Jesus é a rocha que pode segurar a nossa vida. Ele é a verdade, ele é a base sólida para a nossa casa, que é a nossa vida. Quando nós vivemos de acordo com os seus ensinamentos, mostramos que a nossa fé está firmada nele. E a fé em Jesus molda toda a arquitetura da nossa vida. E o melhor que fazemos nestes tempos de pandemia que estamos vivendo é ter a nossa esperança em Deus, porque Ele está em ação graciosa em nosso favor o tempo todo. O profeta Jeremias confirma isso quando ele diz que feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então jamais nós devemos perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda esperança. Muitas vezes nós caminhamos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos e desprezamos o que está na palavra de Deus. Nossos olhos, nossos sentimentos podem nos trair porque nós experimentamos na nossa vida, no nosso histórico, coisas ruins, coisas difíceis que podem nos trazer desesperança. Diante das dificuldades, não raro nos sentimos incapazes de enfrentá-las, mas a certeza de que o nosso Pai Celestial, o Deus da esperança, está atento
e a todos, nos encoraja a prosseguir. Como ele nos garante em sua palavra, lá na carta aos Hebreus, ele diz: não o deixarei, jamais o abandonarei. Se subirmos aos céus, se descermos ao mundo dos mortos, se tomarmos as asas do amanhecer, se habitarmos do outro lado do oceano, ainda assim a força do Pai de amor nos sustentará. Não foi isso que o salmista declarou lá no Salmo 139, de 8 a 10? Não importa onde eu vá, até ali o Senhor me sustém, o Senhor está comigo. Quando nós estamos firmados na palavra, quando estamos alicerçados na rocha que é Jesus, a despeito do que nossos olhos estejam vendo, a despeito do que estejamos experimentando, estaremos aos cuidados do Deus da esperança. Por mais que as tribulações venham, por mais que a traição fira, por mais que os enganos aconteçam, por mais que problemas surjam, devemos decidir que a esperança nos fortalecerá para enfrentar cada novo dia, porque Deus está conosco. Eu quero voltar àqueles 3 grupos que eu mencionei anteriormente. Em qual daqueles grupos de pessoas nós nos encaixamos? Em que ou em quem nós temos depositado a nossa esperança? A igreja de Tessalônica, ela é citada por demonstrar 3 virtudes marcantes. Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, quais são as 3 virtudes que Paulo cita encontrar naqueles irmãos da igreja de Tessalônica? Primeiro, a fé. Eles estavam firmes no evangelho da verdade transmitido a eles, o que os tornou operosos. Segunda virtude, o amor, que era expresso de forma tal que trazia as marcas da renúncia, do altruísmo genuíno. E a terceira virtude marcante naquela igreja era a esperança, que estava firmada naquele que ressuscitou, vive, reina e voltará, o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Marcas como essas é o que nos define como igreja de Cristo. Numa manhã de domingo do ano 33 depois de Cristo, logo cedo, 2 mulheres foram ao sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Ele havia sido traído, julgado, condenado e morto fazia 3 dias. A chegada àquele local aconteceu com grande tremor e temor. Houve um terremoto, os guardas tremeram e ficaram ali como que mortos, se fazendo de mortos, amedrontados, aterrorizados, e inclusive aquelas mulheres também temeram. E surge do alto um anjo enviado do Senhor que se dirige às mulheres com a notícia de que aquele Jesus que elas procuravam não estava mais ali, não estava morto, ele havia ressuscitado. Aquelas mulheres foram impactadas por aquela notícia e sentiram um misto de medo e alegria. Isso está registrado nos 4 evangelhos, nos capítulos finais. E Paulo, falando sobre esse evento da ressurreição de Cristo, ele diz que se esse evento não aconteceu, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Eu quero acrescentar aqui que se esse evento não aconteceu, a nossa esperança é também inútil. Sem a ressurreição, a morte teria vitória.
e a nossa esperança de estar eternamente ao lado do Senhor cairia por terra. As primeiras palavras do anjo àquelas mulheres trazem conforto e esperança. Não temam. Aquilo que para elas parecia ser o fim era apenas o começo. Tais palavras trazem para nós também um consolo indescritível. Nossas emoções e nosso ânimo são transformados quando nós ouvimos esta mensagem de esperança. Não importam as circunstâncias, os desafios, os obstáculos, não importa se os dias estão nebulosos, se a visão do futuro está embaçada. Não importa se o medo é uma realidade, se o vigor está perto de se esgotar. A palavra de consolo do Senhor para os seus filhos, para as suas filhas, é esta: não temas. Cristo ressuscitou e Ele vem nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Precisamos sustentar a esperança e multiplicar a nossa fé. São tempos difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Deus nos prepara para tudo. No texto bíblico que nós lemos lá no início, na carta de Tito, nós somos exortados, somos estimulados a viver de forma que os outros vejam em nós a razão da nossa esperança. Isto é viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e precisamos esperançar, porque vivendo desta forma, vivendo como o apóstolo Paulo nos orienta lá na carta de Tito, nós estaremos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Eu vou pedir a vocês agora que fechem os seus olhos e imaginem um jardim bem florido, um jardim bem grande, com flores de várias cores, de vários tamanhos, de vários formatos. Imaginem o perfume de cada flor. Agora, imaginem se nós retirarmos todas as flores desse jardim. O que acontece? Podem abrir os olhos. O que aconteceu com o jardim que você imaginou quando alguém foi lá e retirou todas as flores? Todas, não restou nenhuma. Sem beleza, sem perfume. Sem vida, triste. Sem perfume, deserto. Pois é. As coisas criadas, elas apontam para o seu idealizador divino. Então, a beleza das variadas flores, o perfume característico de cada uma, apontam para o Criador. E que graça teria um jardim sem a presença das flores? Sem graça, né, irmãs? As flores são as estruturas reprodutivas das plantas. Elas produzem pólen e geram as sementes, sendo o principal meio de perpetuação das espécies. Assim somos nós, mulheres, nossos filhos, nossos netos, outras mulheres que nós discipulamos com nossa experiência, com nossa sabedoria, são as sementes que perpetuam a nossa essência e o nosso ser ao longo das gerações. Que graça teria nossa família, nossa igreja, a comunidade em que vivemos, sem a nossa presença? Ficaria sem vida, sem alegria, sem o perfume de Cristo que exala de nós, perderia a vida. Então Deus criou a mulher, a flor do seu jardim. O profeta Isaías diz no capítulo 58, versículo 11, que o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.
podemos perceber que Deus ama cores, ama flores, ama a mulher. Diante dessa realidade, nós precisamos florescer. Florescer é desabrochar. Florescer é buscar mudança. Florescer é buscar o renovo. Renove-se, floresça, mulher. Floresça, mulher cristã em missão. Deus nos chamou para florescer no caminho traçado por Ele, de modo que onde quer que sejamos, seja perfumado, porque nós exalamos o perfume de Cristo. Onde florescer? Como florescer? Devemos florescer no nosso lar, em meio aos nossos parentes, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, na comunidade em que estamos inseridas, aplicando a palavra de Deus em nosso viver, dirigidas pelo Senhor, mantendo-nos firmes em seus propósitos, cumprindo a missão de ser bênção. O plano de Deus para cada uma de nós é perfeito. Busque florescer, mulher cristã em missão, pois o Senhor quer nos fartar até em lugares áridos e fortificar os nossos ossos. Isso é renovo. O renovo que o Senhor quer nos dar. Quantas vezes nós nos sentimos como uma terra seca, infrutífera, sem vigor, sem vida, enfraquecidas. Esses lugares áridos, a pandemia, as perdas que ela trouxe, as doenças, as angústias, as tristezas, podem nos tornar murchas e apáticas e não conseguimos visualizar ou compreender o quanto o Senhor está nos consolando, fortalecendo e renovando. Daí a importância de nós estarmos ligadas ao jardineiro, que é o Senhor, que nos ama, que estende a sua bondosa mão, que derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia e traz renovação, fazendo-nos florescer e trazendo vida onde estamos plantadas. Eu quero lhes falar sobre uma mulher que se envolveu intensamente com a expansão do reino de Deus. Você já ouviu falar em Priscila? Priscila, a esposa de Áquila, ela mesma. Vamos conhecer um pouquinho sobre Priscila. Nós vamos ler dois textos. Um em Romanos, então uma pessoa abra, por favor, Romanos 16 e vai ler os versículos 3, 4 e a primeira parte do 5. Outra pessoa, por favor, 1 Coríntios 16, 19. Então, Romanos 16, de 3 a 5, apenas a primeira parte. Dei minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Jesus Cristo. Certa vez eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Salve a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações, Áquila e a sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles manda saudações cristãs a vocês. São pequenos relatos, mas que mostram o perfil de uma mulher forte que se destacou na comunidade em que vivia. Seu nome é mencionado 6 vezes no Novo Testamento. 3 vezes por Paulo em suas cartas e 3 vezes por Lucas no livro de Atos. Priscila foi uma mulher como eu, como você. Ela era casada com Áquila. Nós não temos registro se eles tinham filhos ou não, mas acreditamos que sim, porque a mulher judia que não tinha filhos, ela era tida como não abençoada, né? Então, apesar de não termos menção sobre filhos, acreditamos que eles tinham sim
filhos, né? Ela tinha uma casa para cuidar, ela ajudava o seu esposo no ofício de fabricar tendas e, principalmente, ela o ajudava na missão de propagar o evangelho do reino de Deus. Ela foi uma das primeiras missionárias da Bíblia. Nos textos que nós lemos, tanto em Romanos quanto em 1 Coríntios, Paulo está mandando saudações a quem? A igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Nós não sabemos quando ela se converteu, mas é provável que tenha acontecido antes mesmo deles conhecerem Paulo, possivelmente na cidade de Roma. Priscila permaneceu firme na fé em meio a muitas dificuldades e lutas, enfrentando situações novas e muitas mudanças geográficas. Nós vimos aqui que eles moravam em Roma, havia uma igreja que se reunia na casa dela, em Roma. Depois, eles já estavam em Corinto e também havia uma igreja que se reunia na casa dela, na cidade de Corinto. Paulo, Áquila e Priscila tinham a mesma profissão. Eles se conheceram na cidade de Corinto, na Grécia. Apesar de serem de lugares diferentes, Paulo foi morar e trabalhar com eles. Certamente, Priscila estava colocando em prática o ensino de Romanos 12:3, que diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Não deve ter sido fácil para Priscila e Áquila na cidade de Corinto, uma cidade comercial, uma cidade imoral, cheia de idolatria, mas eles foram uma bênção na vida do apóstolo Paulo como seus cooperadores do Evangelho. Por onde eles passaram, eles abriram o seu lar para hospedar a igreja. No texto que nós lemos de Romanos 16, temos ainda uma outra informação. Ficamos sabendo que eles sofreram por causa da sua fé. Paulo cita uma situação difícil que eles viveram por causa da sua fé. Priscila foi uma mulher que floresceu onde foi plantada. Priscila seguiu firme, cumprindo o seu chamado. E por onde passou, deixou igrejas abertas e discipulou de forma genuína, pregando a Cristo. Priscila anunciou as boas novas. Com Priscila, nós aprendemos a exercer a coragem e a ousadia de que precisamos para servir a Jesus como verdadeiras discípulas, vencendo preconceitos, secularismo e ditos culturais, superando perseguições e situações que querem nos fazer parar. O espaço doméstico na vida de uma mulher é o seu primeiro campo missionário e o seu primeiro ministério. Nós fomos convidadas a seguir o Mestre, e se a nossa resposta a esse convite foi sim, precisamos aprender a ser mulheres que exercem o ministério dentro e fora de casa. Como podemos compreender o compromisso de ser discípula de Jesus? Primeiro, amando o Mestre verdadeiramente. A mulher que ama o Mestre, ela tem a natureza de Cristo dentro de si. Ela é agraciada com o Espírito Santo, que a conduzirá a uma vida de intimidade com o Pai e a capacitará para um viver digno de uma discípula, dando espaço para o agir do Espírito na condução da sua vida. Segundo, sendo uma mulher de fé. Não uma fé religiosa, litúrgica, ritualista, mas uma fé baseada na palavra de Deus, firmada em Deus e nas profecias contidas na Bíblia Sagrada. Uma fé operante que leve a esperança de Cristo aos outros, para que eles também vivenciem experiências que só quem tem essa fé vivenciará. Terceiro, sendo uma mulher trabalhadora,
sendo uma mulher cristã em missão, empenhada em vencer a preguiça e a futilidade, que avalia com sabedoria as coisas que podem roubar-lhe o privilégio de ser usada pelo Senhor para produzir frutos no seu reino. Uma mulher equilibrada. Uma mulher que sabe amar. A Bíblia nos diz, lá em 1 João 4,8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, portanto, não é movido por sentimentos. O amor é entrega, é sacrifício. Amar não é concordar com o pecado e o erro do outro, mas carregar o outro em oração e querer o bem dele. O amor leva a mulher a ter uma conduta que fará com que a vejam como uma discípula de Cristo, uma mulher que exerce um ministério. A prática desse amor levará essa mulher a viver mudanças em sua vida, em sua casa e fora da sua casa. A prática desse amor levará a mulher a florescer onde foi plantada. Vivemos um momento muito conturbado, que tem provocado em muitas mulheres uma onda de estresse, angústia e outras doenças emocionais. Como mulheres cristãs, precisamos firmar nossos olhos em Cristo, nutrindo esperança para promover em nós mesmas o coração de uma mulher que exerça o seu ministério dentro e fora de casa, com equilíbrio e com sensatez. Precisamos continuar a florescer neste tempo árido de pandemia. Como é bom ser regada pela água da vida. Como é bom saber que podemos ser um jardim que embeleza a vida de outras pessoas, alegra corações sofridos, esperançando vidas sem esperança. Como é bom saber que podemos enfeitar o caminho de outros e perfumá-lo com o perfume de Cristo que emana de nós. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, para que possamos ser usadas por Ele, demonstrando o seu amor pela humanidade. Que como flor amada do Senhor, você possa florescer onde foi plantada e ser usada para esperançar a todas ao seu redor. Eu vou fugir um pouquinho aqui dos protocolos. Irmã Dagmar, por favor. Eu gostaria de distribuir essa lembrança, um mimo, como eu gosto de chamar. É um marca-página que tem uma balinha para adoçar a sua tarde, né, o finalzinho da sua tarde. Mas eu gostaria que distribuísse para todas as mulheres e nós vamos ler juntas o versículo que está registrado aí. Pode dar para as meninas Pode também. dar para as meninas também? Sim. São as mensageiras do rei, as futuras mulheres cristãs em missão. Você que já recebeu o seu mimo, pode ficar de pé para a gente dar um descansinho do banco, né, para a cadeira.
Magno para vir já se posicionando aqui, que nós vamos cantar. Então, logo terminemos a leitura do versículo. Nós vamos ler a uma só voz o que está registrado em Isaías 58, 11. Vamos lá? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Que você seja, minha irmã querida, esse jardim regado pela água da vida que é o Senhor Jesus. E que você possa florescer por onde quer que você passe. Que você possa exalar o perfume de Cristo por onde você for. Nós vamos cantar um cântico, eu acredito que as irmãs conheçam, né? Então, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para teu louvor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta tarde. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por cada vida aqui presente. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser esse jardim regado pelo Teu Espírito, um jardim regado pela água da vida, que nós sejamos, Senhor,
flores, que nós possamos florescer por onde quer que nós passemos, que nós possamos, Senhor, exalar o perfume de Cristo, para que outras vidas venham a Ti através de nós. Usa-nos, Senhor, como mulheres cristãs em missão, cumprindo o Teu propósito para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.